como uma arma política, arma cidadã para os movimentos populares atuarem. Além dos fóruns populares municipais, como o do Rio de Janeiro, há o Fórum Brasil do Orçamento, uma articulação nacional que tem como foco acompanhar e fiscalizar o maior orçamento do país, o Orçamento Público Federal. Esse conjunto de organizações, esperamos que tenham muitas mais, estamos aprendendo que é nesse encontro, espaço democrático de participação, que a gente aumenta o nosso poder de influência, aumenta o poder de fogo da sociedade civil e, sobretudo, perceber como esse espaço é um espaço importante para a democratização do Estado. Em última instância, democratizar o Estado é democratizar os recursos que o Estado dispõe. O Fórum Brasil do Orçamento foi criado em 2001 e atualmente reúne cerca de 40 entidades da sociedade civil brasileira. Além da informação ser restrita, ela é apresentada de uma forma muito complexa para um cidadão leigo no orçamento. Então, o Fórum vem discutindo com o Legislativo formas de tornar esse sistema de informação, primeiro, aberto a toda a sociedade e, segundo, aberto de uma forma inteligível, de uma forma que qualquer cidadão possa compreender e acompanhar os gastos públicos. Mas será que a linguagem econômica é difícil mesmo? Nós fomos às ruas perguntar à população sobre um termo muito falado pelos governantes, o tal do superávit primário. A senhora saberia me dizer o que é superávit primário? Não. Você já ouviu falar de superávit primário? Não. Não ouvi, não. Mas saberia me dizer o que é superávit primário? Não. O senhor já ouviu falar de superávit primário? Sim, a televisão fala todo dia, a mídia nos obriga a ouvir isso todo dia. Mas o senhor sabe o que é superávit primário? Não. Vamos ver se a Sandra pode ajudar a gente a descobrir o que é esse tal de superávit primário. E na realidade o superávit primário é o quê? Como se fosse um fundo de reserva, só que é um fundo de reserva tirado de onde? Tirado de projetos sociais, tirado de investimentos, tirado de pagamento de funcionários, de investimento para que a administração pública funcione melhor. Então esse dinheiro é tirado daí para pagar o quê? Para pagar a dívida financeira. E cada vez que a gente paga a dívida financeira, a gente deixa de pagar a dívida social. O Fórum Brasil do Orçamento tem uma cartilha sobre este tema. Lá vocês podem aprofundar o conhecimento sobre o superávit primário. Mas agora, vamos entender o que é a dívida social? É uma dívida para com os trabalhadores sem terra, com os trabalhadores sem teto, sem emprego. Então, ao invés de você priorizar o pagamento dessa dívida social, você paga a dívida financeira. Faz parte da dívida financeira a já conhecida dívida externa. Vamos ver o que o povo nas ruas pensa sobre isso. Você já ouviu falar de dívida externa? Já. Seria o quê? Os empréstimos, né, feitos, os empréstimos que outros países fazem, né? Vamos dizer assim, os agiotas, né? Vamos dizer assim, vamos usar o português claro, os agiotas. Quanto mais nós pagamos, mais nós devemos, porque nós estamos pagando juros sobre juros. É assim que funciona o mecanismo da dívida externa internacional. É uma grande agiotagem internacional, onde você fica pagando aos banqueiros e às instituições, como o Banco Mundial, o FMI, muito mais do que eles passam para nós. Na verdade, é mais importante pagar a dívida ou investir no país? Eu acho que tinha que investir no país. Vamos empurrar com a barriga a dívida e vamos ver o que pode ser feito aqui. Não é só ele que está pensando assim, não. Tem gente em vários lugares do mundo achando que essa dívida financeira é injusta e deve ser questionada. Por isso foi criada a campanha Jubileu Sul. A campanha Jubileu Sul é uma campanha que está organizada na África, na Ásia e na América Latina e Caribe. Reúne mais de 60 países, são movimentos sociais, igrejas, organizações de apoio, movimento de mulheres, enfim, uns amplos setores da sociedade que estão reunidos em torno desse tema da auditoria da dívida, dizendo que a dívida já foi paga. Afinal, nos anos de colônia, o Brasil e muitos países da África, da Ásia, da América Latina exportaram todas as nossas riquezas sem recebermos um centavo sequer. Milhares de pessoas, milhões, quiçá, foram mortas
africanos, indígenas. E aí? Não é uma dívida? Não é uma dívida histórica? Então, temos que refletir sobre isso. No ano de 2000, a campanha Jubileu Sul realizou aqui no Brasil o plebiscito da dívida externa. Uma votação na qual ficamos sabendo o que os brasileiros pensam sobre esse assunto. Nesse ano, cerca de 6 milhões de brasileiros e brasileiras foram às ruas, né, nessa imensa campanha, uma campanha popular, e que nesse período votaram que o Brasil deveria parar de pagar dívida externa, né, e que se fizesse uma auditoria pública dessas dívidas que o Brasil tem pago, né, até então. A cada 3 meses, os técnicos do FMI vêm aqui ao Brasil e fazem uma auditoria das nossas contas públicas, para saber se o Brasil vai poder pagar todo o que deve, né, entre aspas. E nós, cidadãos, né, conforme está na Constituição, não podemos fazer a nossa própria auditoria dessa dívida que dizem que a gente tem. E como seria feita a auditoria cidadã da dívida? Todo mundo que pega um empréstimo tem um papel, um contrato que diz as condições de pagamento desse empréstimo. Por isso que nós queremos investigar, estudar, né, uma auditoria que deve ser realizada pelo Congresso Nacional com participação da sociedade civil organizada como forma de controle desse processo. É isso que nós defendemos na campanha Jubileu Sul. Esperamos que tenham gostado deste programa da série De Olho no Orçamento. Para saber mais sobre os temas tratados aqui, entrem em contato com os fóruns populares e leiam as cartilhas. Assim vocês podem ficar sabendo mais sobre como participar e cobrar por seus direitos. É isso aí, pessoal. Mas não esqueçam, quanto mais a população estiver informada, interessada em participar, mais chances de ter suas reivindicações atendidas e de seu município ser um lugar melhor de se viver. Até o próximo programa. Olá, pessoal! O programa De Olho no Orçamento viajou até o estado de Pernambuco para conhecer 2 experiências de participação popular na gestão do orçamento público. A primeira acontece na cidade do Recife e é uma iniciativa da Prefeitura. Com vocês, o Orçamento Participativo do Recife. Historicamente, a gente sempre foi dominado por um regime capitalista que não está muito afim de escutar a população. E sim decidir as coisas só no grupinho deles lá e as decisões vindo de cima para baixo. E a gente começou a quebrar essa forma de fazer política. Essa forma de dizer assim, eu indico, eu faço, não. Nós fazemos, nós participamos, nós discutimos e nós executamos na participação e na fiscalização dessas obras. Então não é o grupo A, o B ou C, é o conjunto da comunidade que tem que participar e dizer assim, ó, que tipo de obra queremos e de que forma queremos. A realidade é essa, é que a gente tem que ter um governo popular que discuta com a gente. Eu sei que é importante, né? Agora, eu não entendo bem, mas é importante eu ouvi dizer que é. Que traz benefício para as comunidades, como eu conheço bairro por aí que já conseguiu vários benefícios através de OP. Agora eu quero saber como é que se faz para que essa ajuda chegue logo na comunidade.
Vamos ver como é feito o orçamento participativo em Recife?